Sou Black Entrevista, a gente sempre traz um convidado, porque esta é uma atividade da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Cone Refratometria. Doutora Tânia Scheffer é a presidente na gestão 2020 mais 2021, e hoje temos Diogo Portugal. Doutora Tânia, Diogo Portugal é uma figura conhecida pelo país inteiro. Conta pra gente um pouco daquilo que a doutora sabe e viu de Diogo Portugal. Fernando, Diogo Portugal, para mim, faz parte de um pequeno pedaço da minha história. Eu sou madrugadora e eu faço musculação há muitos anos aqui no Clube Curitibano, às 6 horas da manhã. E o meu contato com Diogo foi no Clube Curitibano. A gente fazia musculação no mesmo horário. É claro que eu ficava num andar e ele no outro, porque a minha musculação era muito mais leve do que a dele. E eu aprendi a admirar essa figura incrível e vi essa transformação maravilhosa dessa figura superdotada que é o Diogo Portugal. Fora disso, a gente está sempre se vendo nos aeroportos da vida. Ai, que saudade! Antes da pandemia, isso era muito frequente, porque ele deixou de morar em Curitiba, mas o coração dele continua aqui. Senhoras e senhores, estamos no ar. Eu sou o Black Entrevista, hoje recebendo Diogo Portugal. Diogo, seja muito bem-vindo. E aí, prazer enorme estar aqui com vocês, tudo certo? Tudo tranquilo. É uma satisfação nossa. E a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Cone Refratometria, essa entidade médica que fala sobre a visão, hoje tem a alegria de contar um pouco mais da história e principalmente valorizando a questão desse contato visual que é tão importante para nós. Diogo, nesse período de pandemia e conhecendo um pouco da sua história, você sempre procura trazer o cotidiano de uma forma, de uma roupagem diferente. Eu lhe pergunto, de onde é que vem tanta inspiração? Cara, eu gosto muito de falar de assuntos recentes e atuais, né? Isso faz muito parte do meu show, faz muito parte dos materiais que eu tenho postado com frequência no meu canal do YouTube, nas redes sociais, que é por onde eu mais me comunico assim, ultimamente. E os assuntos, tipo assim, eles vêm meio que já com, por exemplo, como é que eu vou dar um exemplo assim, mas às vezes é política, às vezes é só uma notícia, às vezes é o clipe da Anitta que está fazendo sucesso, está todo mundo falando. Eu procuro nisso achar uma aproximação com o público, né? Porque está todo mundo falando desse assunto. Por outro lado, eles são assuntos perecíveis, né? Então, o comediante ele sempre tem que falar de assuntos atuais, mas também ter um material que é aquele material que não fica velho, que é um material sobre um assunto que seja mais atemporal também, né? Então, eu procuro trabalhar medindo essas duas balanças. Eu não gosto de deixar de falar de um assunto que é recente, que é fresco, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando um texto sobre o quanto é incômodo a gente ter que ficar usando máscara o tempo inteiro, e que isso já fez parte do dia a dia das pessoas e que, pelo jeito, vai ficar um bom tempo ainda. Sim, e Diogo, essa observação do dia a dia, do cotidiano, na sua casa, você quando era pequeno era chamado de único. De onde que vem isso? É verdade, é verdade. Isso vem do meu avô, que meu avô ele dizia que eu era o único que fazia as merdas, né? Eu que dava uma coisa errada, era eu. Tipo, não tinha dúvida. Era eu que pisava no formigueiro, era eu que caía no rio, era eu que perdia o tênis do banhado, era eu que fazia. Só que meu avô tinha um humor também, que eu acho que eu peguei muito dele, isso, assim, que ele falava as coisas na mesa, assim, às vezes toda a família. Esse meu avô, eu só tinha contato com ele nas férias, né? Porque ele era de Santa Catarina, do interior, colono, né? Alemão, assim. E a gente ia para lá e reunia a família, assim, lá na fazenda dele. E tinha aquela coisa de família reunida, ele fazia uma piada e todo mundo ria. E ele não, ele ficava sério, né?
Então já era uma coisa do time da comédia, né? Que ele tinha, que eu acho que eu herdei um pouco isso dele, assim, porque eu sei que eu herdei isso um pouco dele, porque meu pai era uma pessoa muito séria, não era desse jeito. E no colégio eu era muito isso, né? Eu sempre fui um cara envergonhado, mas ao mesmo tempo eu falava coisas e a turma ria, e aí eu que me ferrava, né? Eu era suspenso, eu era mandado para fora da sala, mas era já uma prova ali de que era tudo pela risada, né? Tipo, você perdia, você fazia a risada de forma inconsequente, que como é hoje, né? Estou recebendo um processo do João Dória hoje, por causa de piada. Doutora Tânia, o Diogo acabou de nos contar sobre a importância que o avô teve na vida dele, até sendo o único apelido que ele recebeu. A família, na atenção com a criança, na percepção de um eventual problema que a criança possa ter ou no desenvolvimento normal, como é que a família pode participar na atenção com os olhos de uma criança? Essa relação que o Diogo demonstrou agora, de afetividade entre os avós, a denominação que esse avô deu para ele e a importância desse avô para ele em sua construção de vida, ela é fundamental. E a família como um todo pode e tem o dever de observar, no meio de todo esse carinho que envolve os netos e os filhos, para as qualidades e as condições desta criança. Por exemplo, nós aqui estamos falando dos olhos, né? Ter atenção em relação a como está a visão do seu neto, do seu filho, isso vai fazer a diferença para a vida dele. Uma criança que se aproxima muito de uma televisão, uma criança que procura se aproximar muito para ver objetos grandes, ela pode estar dando um grande sinal de que ela não enxerga bem. Uma outra coisa, Fernando, que é muito importante dentro desse ambiente afetivo que o Diogo acaba de mostrar, é fazer alguns testes com as crianças. Olhar para as crianças, fechar um olhinho, fechar o outro. Quantos adultos chegam na fase adulta, propriamente dita, e descobrem que não enxergam de um olho. E esse olho poderia ter sido desenvolvido na infância. Então, a presença da família na observação das condições visuais da criança é fundamental. E falando dessa época da escola, temos aqui uma revelação que você foi Mr. Brasil? Fui Mr. Brasil, cara. Eu fui a prova viva de que eu ganhei um concurso de beleza interior. E não é piada. Foi um concurso de beleza interior, cara. Fui para a China. Então, uma história absurda. Pois é, você escreveu, você foi para a China. E aí, você tinha quantos anos naquela época? Eu tenho essa matéria de jornal da minha faculdade, da FESP, né, que o reitor da faculdade mandou para a Gazeta do Povo. Tem uma nota assim: jovem aluno da FESP vai para a China, ganha concurso. E era um concurso de beleza, só que era beleza interior. Acho que por isso que eu fui classificado. Mas foi uma coisa tão engraçada esse concurso aí, porque eu ganhei e eu fui com uma menina. A menina que ganhou era daqui de São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje, mas ela era aqui de São José dos Campos. São José dos Campos. Aí a gente se encontrou no aeroporto e tal, e a gente tinha que. Era igual um concurso de Miss mesmo, sabe? Uma das etapas eu tinha que estar de vestido a caráter e tal. Eu acho que eu levei uma roupa de gaúcho. Não sei que... E essa menina, ela entrou numa de levar uma roupa de fantasia de carnaval, cara. Mas era a coisa mais incômoda do mundo. Um chapéuzão daquele de carnaval, ela tendo que acomodar aquilo dentro do avião para a China. O Diogo agora nos contou que ele foi Mr. Brasil, foi até para a China, nessa redação que ele escreveu
Eu lhe pergunto, hoje, nesse mundo moderno, e fazendo uma comparação com lá atrás, quando se escrevia muito com lápis, com caneta, mas boa parte das crianças hoje conectada com as telas. Tem problema nisso? Você sabe que Diogo escreveu um texto que foi premiado, né? E que o levou a essa aventura incrível que ele relatou aqui. Na época dele, as crianças escreviam, hoje elas digitam, e é o excesso de acomodação que faz com que hajam problemas visuais. Que problemas são esses? É a miopia, porque o excesso de acomodação, o uso excessivo da tela, o uso excessivo dos celulares, ele vai fazer com que esse esforço visual determine um aumento do crescimento do olho. E o olho grande é o olho míope. E é isso que a gente precisa cuidar. Vai deixar de usar o computador, o celular? Vai ser impossível nos dias de hoje, Fernando. A gente sabe que nessa pandemia as crianças estão cada vez mais na tela do computador, no celular para ter aula. E aí, como é que a gente tem a solução para isso? A solução para isso é ensinar aos pais a fazer o espelhamento na televisão, tanto quer seja de um celular como do computador. O que isso vai determinar? Vai determinar com que essa criança afaste o seu olho, deixe de convergir durante muito tempo na leitura e ela tem um ambiente mais saudável dentro de uma condição anômala, que é essa condição de pandemia, em que nós estamos com as crianças 3, 4, 5 horas na tela da televisão. E eu não sei se você sabe, mas trabalhos científicos demonstraram que, num estudo que já vinha correndo entre 126 mil crianças em Singapura, que durante o período da pandemia 2020, o aumento da miopia entre crianças de 8 anos foi extremamente significativo, o que mostra uma pesquisa que já vinha correndo, porque é difícil fazer uma pesquisa durante uma pandemia, criar uma pesquisa assim, mas essa nos mostrou uma evidência científica muito importante. Um grande alerta para você, pai, um grande alerta para você, avô, avó, tia, professor. Ô Diogo, e nessas andanças, você esteve na China, você esteve no Japão fazendo um show que até hoje é muito lembrado, Ah, muito falado. para o Japão eu já fui como comediante daí, né? Daí Uhum. já isso foi bem depois, aí foi em 2008, eu fiz uma turnê muito legal no Japão em 2008. Foram 6 cidades que eu percorri. Foi uma casa cheia em Hamamatsu, um dos maiores teatros dessa cidade lá do Japão, que chamava Hama Hall, o teatro lá em Hamamatsu. E foram várias cidades. E depois eu voltei ainda de novo em 2014. Voltei de novo. Foram 2 turnês no Japão já na minha carreira. Espero voltar ainda mais uma vez, se Deus quiser. Doutora Tânia, acabamos de ver o Diogo contando aqui a questão da foto, fazendo o exame oftalmológico, dando esse exemplo. E eu lhe pergunto, quando que as crianças, em relação à miopia, em relação aos cuidados, precisam ser levadas pelos pais até o consultório do médico oftalmologista? O Diogo tem uma contribuição muito grande nessa campanha do alerta à miopia, que tem sido desenvolvida pela
Soblec, com a parceria de várias sociedades, Sociedade de Oftalmopediatria, Sociedade de Pediatria, Sociedade de Visão Subnormal e também da Sociedade de Retina e não menos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Por quê? Porque a gente sabe que o cuidado com os olhos ele precisa ser precoce. A gente sabe que as crianças, antes dos 4 anos, devem fazer exame de vista, porque é nesse período que a gente começa a observar sintomas e que pode intervir. Por exemplo, uma criança que tem um olhinho preguiçoso, é nessa fase que a gente vai conseguir desenvolver esse olho. Depois dessa idade, tudo começa a ficar mais difícil. Mas aí você pode me perguntar, mas você não acha que a miopia ela começa a desenvolver mais tarde? Sim, a miopia ela começa a desenvolver mais tarde. No entanto, existem indícios do tamanho do globo ocular na criança, ou quer a criança que tem uma hipermetropia natural em torno de 3, 4, 5, 6 anos, se ela não apresenta essa hipermetropia, pode ser um grande sinal de que ela vai ser míope precocemente. Quanto mais cedo, Fernando, melhor. E com uma frequência muito grande, anual ou bianual, se houver algum indício. Sem dúvidas. Diogo, tem uma passagem na sua vida quando você foi uma vez para Vilhena. Ah, E é verdade. então, Aham. como é que foi esse calor da plateia? Vilhena, puxa, foi uma coisa que foi assim, eu só fazia show em Curitiba, né? Curitiba era a minha nave-mãe ali, era meu QG, né? Eu era já conhecido na minha cidade, porque eu participava do programa Transamérica Sports com o Alexandre Zray, que eu fazia o boy da Transamérica, que era um personagem. E eu comecei uma noite, não era só o que faltava, do qual o Miau fazia parte, participava do elenco e tal. Então toda semana tinha esse show, né, de humor. E aquilo foi uma grande academia para mim, quando pintou uma possibilidade de eu participar de um programa de TV, que era o programa do Faustão. Primeiro eu participei do Jô e depois do Faustão. Quando eu fiz o programa do Faustão, aquele quadro que eu participei, que era o Pistolão do Faustão, ele caiu no YouTube. E era o ano do YouTube, eu acho que era 2006, se não me engano. O que aconteceu? Pessoas começaram a requisitar o meu trabalho, né? Tipo, fora de Curitiba. Então foi um grande ponto de virada na minha carreira. Foi quando eu comecei a viajar o Brasil com o meu show. E a minha primeira experiência foi essa, foi para Vilhena, realmente, que me levaram. Eram duas cidades, era Vilhena e Ariquemes. Mas Vilhena que foi o que mais impressionante, assim, que eu cheguei lá e tinha um carro todo plotado com meu nome, tinha um outdoor na cidade com a minha cara. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, não estava acostumado com aquilo, né? Então foi uma experiência muito agradável, assim, de impactante, assim, né? Sim, Me senti a Juliette do Big Brother, assim, né? Tipo, porra, que legal, né? E foi uma casa cheia, assim, foi um showzaço, foi muito bacana, foi gratificante, assim. sem dúvidas. E nesse coração gigante que o Diogo Portugal tem, e ao mesmo tempo de levar alegria para muitas pessoas, como é que fica esta conexão com o público? Por que que é tão importante o olhar para a pessoa que esteja assistindo e esta fundamental caminhada que o oftalmologista ajuda tantos? Ai, o olhar ele é extremamente significativo, né? O olhar ele traz emoções. Um artista, por exemplo, como o Diogo Portugal, poder estar olhando o trabalho dele, vendo o trabalho dele, tem um significado de alegria, de vida, de riso, de atualidade, porque ele
com toda essa comédia que o envolve, ele é extremamente atualizado. E na época de pandemia, onde a gente sente falta desse contato, estar vendo Diogo Portugal é muito bom mesmo. E eu sou assídua frequentadora das suas visitas no Instagram. E olha só que interessante, o Só Black Entrevista recebeu o Marcel de Souza, grande companheiro do Oscar, e você falou lá do quadro do Faustão, o Rolando, que também é residente aqui em Curitiba. Na época, o Oscar vinha aqui com ele, o Oscar conta essa história, e o Marcel falava sobre a questão do talento. E você tem muito na sua história a sua persistência em poder dizer, poxa, vamos falar do nosso dia a dia. Quando você comentou sobre esse episódio, desde o princípio lá, você como guia de turismo na Disney, depois mantendo e fazendo os shows em Curitiba e depois indo para o país inteiro, mas você sempre mantém essa conexão com a plateia. E aí que eu te faço a pergunta, como é que funciona o olhar seu de ter ido pelo país inteiro com o público que lhe assiste? Acho que uma das coisas mais importantes dessa tua pergunta é assim, quando a gente gosta muito do que a gente faz, né? É muito gratificante, né? A gente acaba se envolvendo e aquilo, o riso ele tem um poder muito forte de, como é que eu vou te explicar? Ele é muito viciante, né? Então eu acho que se alguém ri de você a primeira vez, você quer que aquela experiência se repita por várias vezes, assim, entendeu? E eu acho que isso que aconteceu muito comigo, assim. Então eu sou muito inquieto até hoje. E depois de tanto tempo de carreira, assim, eu ainda tenho essa necessidade de estar me reinventando, de estar criando coisas novas. Ô Diogo, nessa reinvenção constante, sempre tem aquela ah, vontade de estar sempre conectado com as coisas. É verdade que você conversava com a secretária eletrônica? Sim, eu sempre fui muito distraído, né? O fato de eu ser muito distraído, eu deixava recado para mim mesmo na minha própria secretária eletrônica, que era para eu lembrar de coisas, assim, né? E daí eu sempre digo que eu acabava desenvolvendo uma relação comigo mesmo, né? Eu ouvia uma voz conhecida e falei, pô, quem que é esse? Sou eu mesmo falando comigo, na minha secretária eletrônica. E essa coisa e você vê que isso acabou virando um texto de stand-up, né? Que está no meu especial, que é o Primeiros Textos, mas que é um texto que ele caiu em desuso, né? Porque hoje ninguém mais usa uma secretária eletrônica, né? Então, tipo, para uma rapaziada mais nova, você tem que me explicar o que é uma secretária eletrônica. É muito doido isso, né? Ô Diogo, Os textos de humor ficam antigos também. verdade. E falando nessa história, principalmente do stand-up, quando a gente anda um pouquinho mais lá para trás, a gente lembra José Vasconcelos, Certo. Uhum. depois Chico Anísio, Jô Soares, toda uma turma. Eu lembro quando tinha aquele LP do Zé Vasconcelos, todo mundo ficava esperando para Sim, poder ouvir. exato. Como é que essa história fez parte para você que tinha personagens, e ainda tem, mas de repente foi para o palco e começou a conversar com a plateia? É muito legal isso, você falar isso. Quando eu era pequeno, eu me lembro dos meus pais ouvindo, assim, às vezes nos eventos, coisa de evento de adulto, assim, que você ouvia eles ouvindo, eu via eles ouvindo o disco do Juca Chaves, né? E eu via que eles riam, mas como eu era muito garoto na época, Juca Chaves que acabei virando amigo, fui na casa dele e tudo. Mas assim, na época eu via eles rindo de um humor que eu sabia que era engraçado, mas eu não entendia, porque ele era muito politizado e eu era uma criança. Quando eu tive contato uma vez com uma fita cassete do Ari Toledo, que eu vi uma vez no carro do meu pai, que estava ali por acaso, nem era dele. Acho que ele ganhou de alguém, não sei, fita do Ari Toledo. Aí eu ouvi aquilo e ali eu me identifiquei. Era uma comédia mais fácil de eu entender, mais piada mais direta. Depois eu conheci o CD do Costinha, o disco do Costinha. Ali era um humor mais que eu me identificava mais, né? Como criança, e achava aquilo o máximo. Eu acho que essas foram as primeiras coisas que despertou a comédia em mim, né? Depois, com o tempo,
Caceta e Planeta, Planeta Diário, eu tive outras referências de humor, assim. Monty Python, essas coisas, né? Que daí já era uma coisa mais elitizada, assim. Mas. E, obviamente, o próprio Juca Chaves depois, né? Que eu fui entender a linha de comédia dele, que era uma coisa mais intelectual, até, assim, falando, né? Muito inteligente. Então, eu bebi muito nessas fontes, eu fui assistir muitos shows do Chico Anísio, até o João Kleber, Tom Cavalcante, o Jô Soares, e eu tentava aprender com eles os fios condutores, né? Como que eles faziam para ficar 1 hora no palco contando a piada? Como que ele sabia qual era a próxima piada que ele ia contar? Como é que ele automatizava isso, né? E não tem outra maneira de você fazer isso a não ser fazendo mesmo. Sabe? Você vai fazendo, 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 e aí você vai automatizando. Eu, no comecinho de carreira, eu fazia umas colinhas, assim, eu fazia uma dália, assim, sabe? Agora eu vou falar disso, agora disso. Mas eu fui aprendendo a fazer, né? Ótimo. O Diogo, também o seu engajamento social com diversas campanhas, e principalmente de esclarecimento para o público, e nesse momento a sua Black tem colocado muito atenção no uso prolongado das multitelas e as crianças que acabam ficando, a gente pela questão da pandemia e tal. Nós temos aqui uma foto sua fazendo o exame dos olhos, Exato. e eu te pergunto o seguinte: o quanto do olhar da plateia te cativa, te incentiva? O olhar da plateia é tudo, né? Porque a gente. Às vezes você não vê nada, mas ao mesmo tempo você vê tudo, né? E uma plateia boa, eu falo que a plateia também tem que ter talento, né? Porque, tipo assim, quando você tá com uma plateia que te devolve, né? A plateia que tá com você, que tá ali para ver teu show, que tá rindo contigo, aquilo faz a gente crescer muito em cena. E muitas vezes, inclusive, escrever em cena, né? O que eu acho muito gratificante é quando você tá numa plateia ali que tá rindo, que tá com você. Mas também tem aquela coisa da plateia que, tipo, aquele cara que não ri, né? Às vezes você olha pro cara que não ri e você tem a impressão nítida que ele vai convencer todo mundo que você não é engraçado. E aí o teu olhar parece que vai para ele só, né? Também é muito ruim, né, gente? Quando alguém que não ri nada fica bem na tua frente, né? As pessoas que não ri muito, elas devem sentar mais atrás no show de humor, porque aquilo realmente intimida a gente que é da comédia. Muito É muito bom. doido. Um outro ponto que o Diogo traz aqui, que fala muito sobre essa conexão com o público, é onde colocar as crianças hoje para brincar. Isso influencia no controle da miopia? Fantástico essa pergunta, Fernando, porque existem alguns fatores que levam ao desenvolvimento, ao aparecimento da miopia. O fator mais importante que a gente acreditava que era preponderante era a herança, a hereditariedade. Pai míope, mãe míope, avô míope, tios míopes. Essa criança tinha uma probabilidade muito grande de também ser míope. E o que nós sabemos agora? Que existem outros fatores. E são dois fatores importantíssimos. Um deles nós já abordamos, que é o excesso de convergência para a leitura nos celulares, nos tablets, o excesso de tempo de convergência ocular nessas atividades. Mas tem a mais importante, aquela que a oftalmologia mundial está muito atenta, que é o tempo de atividades ao ar livre. As crianças perderam esse hábito. Nós estamos com as crianças dentro dos apartamentos, dentro de casa, sem tomar o ar puro, sem que os hormônios que são ativados pelo ar atmosférico eles possam ter o seu desenvolvimento e, com isso, a contenção do aumento do globo ocular. Então, fundamentalmente, é botar as crianças para brincar ao ar livre. Leve para a praça, leve para o playground no prédio, mas
tire as crianças. Os pais precisam criatividade. A gente sabe que a vida está difícil, mas nós vamos ter em torno de 50% da população mundial em 2050 de míopes e 2 bilhões de altos míopes com muitos problemas que isso vem acarretar. Doutora Tânia, nessa alegria, aqui, ouvindo o Diogo, escutando os conhecimentos que compartilha com toda a nossa audiência, aí tem uma pergunta. Meu filho brincou, reduziu a questão da miopia, mas ele precisou tratamento. Como é que é feito o tratamento para a miopia? Na realidade, a miopia não tem tratamento. A miopia a gente corrige com óculos ou lente de contato. Na fase adulta, pode, quando há indicação, ter a cirurgia. O que nós fazemos, Fernando, que é muito importante, é o controle da progressão da miopia. Aí é que é a cereja do bolo. Ou seja, nós temos medicamentos, nós temos lentes de contato de uso noturno e temos lentes de contato de uso noturno. Aí você vai me falar, mas se o meu filho tiver com uma miopia iniciando aos 3, 4, 5 anos ou 6, ele vai usar lente de contato? Ele pode usar lente de contato, sim. Não existe contraindicação em relação à idade para o uso das lentes de contato. Se houver um diagnóstico de que aquela criança vai ter uma progressão acentuada de miopia, os trabalhos mostram que a gente, com essa intervenção, pode diminuir em torno de 50% a 60%. Vamos falar em 50%. Se eu tenho uma criança que vai ter 8 graus de miopia, se eu coloco essa criança desde cedo num tratamento de contenção da progressão da miopia, eu posso ter essa criança com 4 graus e não com 8 graus. A gente sabe que 5 graus de miopia é o que a Organização Mundial de Saúde alerta para os problemas decorrentes da alta miopia. É o marco da alta miopia, 5 graus. Aí, na vida adulta, eles podem ter catarata, glaucoma, descolamento de retina, alterações da retina, motivo pelo qual todas as sociedades estão agregadas aí nesse trabalho. Então, é muito importante que os pais, os avós, os tios, os professores alertem para a consulta oftalmológica da criança para que o médico oftalmologista faça o diagnóstico. Diogo contou para a gente essa emoção quando ele entrou em contato com o público. Ele nos mostra e demonstra o quão ele é feliz em poder enxergar o público. Doutora Tânia, ao alertar hoje essas crianças, futuros adolescentes e adultos, sobre esse controle da progressão da miopia, é uma satisfação que a gente vai colher lá na frente. Qual que é a importância desse olhar nesse presente? É a importância da prevenção, Fernando. Essa é a grande importância. A medicina, a verdadeira medicina, é a preventiva. Prevenir para não ter que remediar. Então, se eu tenho uma criança hoje e eu tenho a capacidade de reduzir o grau dessa miopia, não deixar que ela progrida a altos graus, eu estou evitando que essa criança tenha muitos riscos na fase adulta. Eu estou permitindo que ela tenha a emoção de enxergar durante toda a sua vida. Essa criança vai ser adulto, ela vai ser ela passa pela adolescência, ela é um adulto velho e ela precisa ter, durante toda a sua trajetória, a alegria de enxergar.
O... Estamos aqui com o Diogo Portugal no Sou Black Entrevista. Diogo, agora entrando aqui nos aproximando da nossa reta final, e eu te pergunto, o que que a pandemia te trouxe de ensinamento? O que que você tem planejado aí para quando isso tudo passar? Para onde que vai Diogo Portugal? Ou melhor, já partiu Portugal? Qual que será a nova partida Portugal? Olha, eu espero seriamente que tudo isso volte ao normal, né? Que a gente retome as coisas. Se Deus quiser, esse vírus realmente é um vírus muito perigoso. Ele deixou todo mundo muito com medo, né? Das experiências presenciais, né? E eu vivo da aglomeração, eu vivo do presencial. Então, não é fácil a gente estar trabalhando dessa forma híbrida, né? Eu tenho feito muitos shows para a empresa, online. Estou montando agora meu podcast aqui no meu estúdio. Eu tenho um estúdio de gravação de conteúdos. Mas, assim, uh, o ideal é que as coisas uma hora voltem ao normal, né? Tipo, eu tenho um festival de humor, eu preciso retomar as rédeas desse festival. E também o show, né? Enfim, são várias conexões que a gente precisa restabelecer. Agora, o que eu fiz durante a pandemia foi muita reinvenção. Assim, eu criei um quadro no meu canal do YouTube chamado Fake Live, né? Que eu faço lives com pessoas absurdas, pessoas que jamais fariam uma live comigo. O William Bonner, o Jair Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o próprio João Dória, fiz com vários, né? Então fiz várias lives com a Anitta, com o Neymar. Esse quadro está muito engraçado, chama Fake Live, ele está no meu canal do YouTube, Diogo Portugal, se vocês puderem se inscrever lá, estão convidados. E, e também alguns textos que eu fiz em estúdio mesmo, sem risada, tal, o que às vezes é melhor você assumir mesmo, né, essa coisa. Um formato meio blog. Assim. Temos também a Fritada, que é um projeto muito bacana que está no meu canal, que a ideia agora é fazer uma a cada 2 meses, pelo menos. E o mercado corporativo, obviamente, que eu já falei, que eu trabalho online. Assim, estou tentando me dedicar nesse tempo de ficar em casa também a escrever livro e um curso que eu estou planejando. Mas, assim, tudo se resume a gente não ter alternativas e buscar novas alternativas. O grande desejo, eu acho, não só meu, mas de todo mundo, é que as coisas voltem. Né? Sim, e Diogo, falando no mercado corporativo, onde você tem temas interessantes, tem uma que você fala como criar um ovo. Como criar um ovo? Como criar um ovo, uma palestra para as empresas. Quando você fala para o público empresarial, que caminho você trilha? Como... Não, quando eu faço evento para empresa nesse mercado corporativo, a primeira coisa que eu faço, eu acho que foi uma das coisas que aconteceu na pandemia, né? Tipo assim, eu comecei a ganhar menos para trabalhar mais, né? Tipo, e quando eu digo trabalhar mais é o seguinte, para você dar uma contrapartida legal para a empresa que está te contratando, é muito importante porque não é mais um show de humor ou um espetáculo que você está fazendo assim online. Você está quase que uma terapia em grupo. Então eu procuro buscar o máximo dessa empresa. Então eu acabo estudando mais o briefing, pegando mais dicas. E isso tudo envolve trabalho, concentração e tempo. Então, quando eu vejo, eu tô amigo da empresa. Eu sei desde o cara do almoxerifado, o cara da recursos humanos, o cara das vendas. Eu pego as dicas de todo mundo, brinco com a empresa tal, para eles se sentirem mais próximos. E ter a ver também a minha participação nesse evento. Né? Que bom. Senhoras e senhores, ouvimos Diogo Portugal. Diogo, é um privilégio, eu sou Black, ter você, e principalmente aqui, nesse tempo. Eu lhe pergunto, que mensagem você deixa aqui para o nosso público? O país inteiro te assiste. Olha, a mensagem é que rir é o melhor remédio, né? A não ser que você tenha problema de vista, que daí óculos e lente de contato.
Mas eu quero deixar um recado para a galera ficar conectado comigo aí nas minhas redes, porque eu estou sempre colocando coisas novas. Quero agradecer meus apoiadores, que se não fosse eles eu também não estaria segurando uma onda, principalmente da Fritada, que é um projeto muito caro de produzir. Posso agradecer, não? Pode, claro. Sim. O Restaurante Madeiro, né, que está aí há muito tempo, meu amigo Júnior Durs, que sempre me deu o maior apoio e nas parcerias de projeto de humor. E na Fritada também a Fronteira Brasil, que também são 2 empresas de Curitiba que estão juntos comigo aí nesse projeto. Sem dúvidas, e é que essas empresas prosperem ainda mais, que tenham mais e mais clientes, que abram E passaram filiais. dificuldades também, né? Porque, veja bem, é um momento que fecha shopping, né? Todos os restaurantes ficaram fechados também, né? Então, a gente torce para que tudo volte, né? Para que toda a máquina volte a girar, né? Para todo mundo retomar as respectivas saúdes financeiras. Com certeza, e é desse equilíbrio que a visão contribui bastante. Ao mesmo tempo Exato. que a gente compreende. Eu já estou nessa fase aqui, ó. Eu para enxergar, eu preciso de óculos para enxergar letrinhas pequenas, assim. Quando eu faço a fritada, ou eu coloco uma lente, ou eu tenho que usar óculos. É complicado. O Diogo é uma pessoa superdotada e que sabe dividir a sua fama no sentido de levar às pessoas o benefício daquele momento e usa essa oportunidade para que o bem seja feito. Diogo, querido, muito obrigada. Eu sinto falta de você aqui na academia, viu? Você de vez em quando podia vir para fazer um pouco, nos dar um pouco de alegria nessas madrugadas agora frias, mas muito obrigada, querido, por você estar junto com a Soblec e com todas as sociedades, ajudando e alertando aos pais de forma permanente. Eu sei que você vai estar conosco, mesmo em todas as suas atividades, lembrando a eles que precisam cuidar das suas crianças, dos olhos das suas crianças. Muito obrigada, Diogo. Senhoras e senhores, tivemos o privilégio da presença de Diogo Portugal aqui conosco, Diogo contando um pouco mais da história e mostrando que ele continua a nos inspirar e principalmente sendo um exemplo para tantos e tantos artistas. Diogo, muitíssimo obrigado. A Sociedade Brasileira de Lentes de Contato com Refratometria diz para você e para os seus que a sua saúde seja sempre persistente e que a sua alegria seja o melhor remédio para nós e para todos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Um abraço aí a todos. Valeu. Um abraço e até a próxima.